Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que tá aí abaixo, escrito inscreva-se. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Stacey Castor nasceu no dia 24 de julho de 1967 em Nova York, nos Estados Unidos, filha de Jerry Daniels e Judy Eaton. Ela era uma garotinha com grandes sonhos que sempre disse querer ser advogada, e já no ensino médio começou a ter algumas aulas que ajudaria nesse caminho. No entanto, seus sonhos mudaram quando ela tinha 17 anos de idade e conheceu um jovem chamado Michael Wallace, que ela dizia ser o amor de sua vida. Stacey dizia que tinha sido amor à primeira vista, e Michael era descrito como uma pessoa muito generosa, que estava disposto a ajudar em qualquer coisa que as pessoas precisassem. Como a Stacey sempre disse que queria se casar com Michael, no dia 7 de abril de 1990, os dois se casaram em uma pequena cerimônia. Antes disso, no ano de 1988, o casal teve sua primeira filha, a qual eles deram o nome de Ashley. E um ano depois de seu casamento, eles tiveram a segunda filha, que eles deram o nome de Bree. Para quem via de fora, a família parecia perfeitamente normal e feliz. Stacey trabalhava em uma empresa de despacho de ambulâncias, enquanto Michael era mecânico. E mesmo que as pessoas acreditassem que a família era feliz, havia alguns rumores de que Michael estaria lutando contra as drogas e o álcool, além de ter uma possível infidelidade de ambas as partes. Embora esses rumores incomodassem, eles seguiam juntos. Entretanto, ao que tudo indica, eles insistiam na relação por causa de suas filhas. Porém, algumas pessoas alegavam que Stacey estava procurando advogados de divórcio. Por outro lado, o casal havia prometido estar juntos até que a morte os separassem. E assim seria. Já que em 1999, Michael começou a sentir-se muito doente e não conseguia descobrir o motivo. Ele tinha ataques de tosse, ficava instável e descrevia se sentir como se estivesse bêbado, mesmo sem ter bebido nada. Os médicos não tinham a menor ideia do que estava acontecendo e achavam que poderia ser um distúrbio no ouvido interno, mas infelizmente eles nunca teriam a chance de descobrir qual era o motivo daquela doença, pois em um dia em sua casa, Michael teve outra dessas suas misteriosas crises. Nesse dia, a Ashley, a filha mais velha dele, estava sozinha com o pai, e ela notou que ele estava muito pálido e aparentemente estava péssimo. Então, no dia em que o Michael teve aquela última crise, no dia 11 de janeiro de 2000, ele acabou sendo encontrado inconsciente no sofá, e havia falecido aos 38 anos de idade. Os médicos alegaram que a causa da morte havia sido um ataque cardíaco, o que era bastante incomum, pois Michael não era tão velho assim. Porém, não era nada impossível. O pior é que a Ashley, que naquela época tinha apenas 12 anos de idade, se sentia muito culpada, porque ela percebeu que seu pai estava bastante doente e não pediu para que ele fosse até o hospital. Por outro lado, muitos membros da família de Michael não concordavam com aquela história de que ele tinha tido um ataque cardíaco e queriam que uma necrópsia fosse realizada no corpo. Mas como o parente mais próximo dele naquele momento era a Stacey, sua esposa, ela disse que não queria que a necrópsia fosse realizada, então o exame não foi realizado. Por fim, a Stacey acabou enterrando o Michael em um de seus 5 terrenos que ela possuía no cemitério local, o colocando em uma lápide que ela pretendia dividir com ele no futuro, quando ela também morresse. E nessa lápide estavam gravadas as palavras "juntos para sempre". Além disso, após a perda do marido, Stacey recebeu uma apólice de seguro de vida no valor de $55 mil. No ano seguinte, Stacey conheceu o homem que seria seu segundo marido, David Castor, se casando com ele em agosto de 2003, quando mudou legalmente seu sobrenome para o mesmo do marido.
David também tinha um filho adulto que era de seu casamento anterior, chamado David Jr., e Stacy trouxe suas duas filhas com ela, que a essa altura já eram adolescentes. Ashley e Bree foram completamente contra o casamento de sua mãe, pois elas ainda estavam de luto por seu pai e não queriam que ninguém tentasse tomar seu lugar. O David era proprietário de uma empresa de instalação e conserto de ar-condicionados, e Stacy trabalhava em seu escritório. Durante os primeiros anos de casamento, apesar das filhas de Stacy não estarem nada felizes com a situação, os amigos e familiares descreveram o relacionamento deles como feliz. Até que em meados de agosto de 2005, Stacy ligou para o serviço de emergência, dizendo que seu marido havia se trancado no quarto e não saía de lá de forma alguma, além de não responder aos seus chamados. Ela disse que estava muito preocupada com seu bem-estar porque ele estava deprimido e eles tinham tido uma discussão terrível no início daquele dia. Ela estava muito preocupada que ele tivesse feito algo contra si mesmo. Quando a polícia chegou na casa, eles chamaram por David na esperança de que ele respondesse, e após não terem nenhuma resposta, os policiais arrombaram a porta do quarto e encontraram David deitado na cama, nu. Ao lado dele, no colchão e no chão, havia vômito. Em sua mesa de cabeceira, ao lado da cama, havia um copo com um líquido verde, e embaixo da cama foi encontrado um recipiente de anticongelante. Os paramédicos cuidaram de David, mas estava claro que ele já estava sem vida. A tragédia atingiu Stacy novamente, pois claramente parecia que seu marido havia tirado a própria vida. Ela disse à polícia que David havia perdido seu pai recentemente e estava extremamente perturbado e deprimido com isso. No entanto, a ex-mulher de David, chamada Janice, rejeitou essa ideia, dizendo que ele nunca faria aquilo e não tinha nenhum histórico de depressão. A polícia começou a pensar que talvez houvessem mais coisas nessa história, especialmente quando eles revistaram a cozinha e descobriram um peru na lata de lixo, que parecia ter restos de anticongelante. Por esse motivo, eles decidiram investigar mais a fundo, e o peru continha o DNA de David e também anticongelante dentro dele. Bom, o que aparentava é que alguém colocou o anticongelante dentro do peru e fez com que David comesse sem que ele soubesse o que estava comendo. Os policiais também encontraram as impressões digitais de Stacy naquele copo que estava na cabeceira da cama, mas até aí estava tudo normal, até porque ela também morava naquela casa e ela poderia simplesmente ter pego o copo em algum momento. Mesmo assim, ainda haviam alguns outros fatores que transformavam Stacy na principal suspeita de ter tirado a vida de seu marido. Um ótimo exemplo disso é o testamento de David, que havia sido atualizado recentemente, deixando toda a sua propriedade, avaliada em $300 mil, para sua esposa, Stacy, enquanto também cortava seu filho, David Jr., de receber qualquer quantia em dinheiro. Assim, a polícia iniciou uma investigação que duraria 2 anos. Uma das primeiras coisas que os detetives fizeram foi ficarem atentos a Stacy, e eles estavam vigiando no cemitério, pois ela havia enterrado David bem ao lado de Michael, o seu primeiro marido. Eles acreditavam que, como a Stacy dizia amar muito seus ex-maridos, ela certamente iria até lá visitá-los. Porém, em nenhum momento ela fez isso. Eles também instalaram uma escuta no telefone dela para ver se a Stacy revelaria alguma coisa. A polícia começou a notar semelhanças nas mortes dos maridos de Stacy. Tanto Michael quanto David perderam a vida de maneira suspeita, deixando tudo o que tinham para Stacy. Então, eles acreditavam que era possível que ela tivesse envenenado os dois. Porém, até esse ponto era tudo uma suposição e eles precisavam de provas. Por isso, pediram para exumar o corpo de Michael. A necrópsia realizada no corpo de Michael após sua exumação confirmou que ele havia sido envenenado por anticongelante. Com essa evidência em mãos, eles levaram Stacy para a delegacia e começaram a questioná-la, e ela cometeu um pequeno deslize, dizendo exatamente o que estava pensando ao invés do que queria dizer.
Os investigadores perguntaram se ela se lembrava em qual copo despejou o suco de cranberry, já que haviam 2 copos na mesa de cabeceira, e Stacy disse: "Bem, quando eu coloquei o antilivre, quer dizer, o suco de cranberry." A essa altura, a Stacy já estava ciente de que os policiais estavam a investigando, e ela sabia também que haviam exumado o corpo de Michael e descoberto seu envenenamento. Porém, como os investigadores não tinham evidências suficientes, tiveram que deixá-la ir. Alguns dias depois, os investigadores ligaram para Ashley, que estava em seu primeiro dia de faculdade, e informaram ela sobre suas descobertas. Ela estava absolutamente perturbada e não tinha ideia de quem teria feito aquilo com seu pai. Ela era muito próxima de sua mãe, então não conseguia imaginar que ela tivesse machucado seu pai. Ashley então ligou para a mãe e a polícia estava ouvindo toda a conversa. Eles ouviram Stacy questionar sua filha sobre que tipo de coisa a polícia estava perguntando e também se eles tinham algum suspeito. Então, eles ouviram Stacy dizer que queria que Ashley voltasse para casa, para que as duas tomassem algumas bebidas. Ashley ainda não tinha idade para beber, então ela achou aquilo muito legal. Sua mãe estava a convidando para fazer uma coisa que ela não poderia fazer. Sendo assim, a Ashley logo foi para casa e as duas tomaram algumas bebidas. Como nunca havia bebido antes, a Ashley ficou bastante cansada e logo dormiu em sua cama, acordando no dia seguinte com uma baita ressaca e tendo que ir para a faculdade. Depois de sua aula naquele dia, Ashley retornou para casa e sua mãe lhe convidou para tomar mais alguns drinks, comemorando seu 21º aniversário com bastante antecedência. Dessa vez, a Stacy fez alguns coquetéis e Ashley confiava completamente em sua mãe, porém a bebida tinha um gosto muito ruim. Então, Stacy pegou um canudo para ela e disse para que a filha colocasse no fundo de sua garganta e bebesse tudo, pois era apenas uma bebida que tinha muito álcool. Ashley então ouviu sua mãe e bebeu aquele drink. Mas depois de beber, a jovem passou a se sentir muito cansada e foi para o quarto se deitar. Na manhã seguinte, sua irmã, Bree, entrou em seu quarto para acordá-la, e Ashley estava completamente sem reação. Bree correu para avisar a mãe que Ashley não estava respirando, e aqui as coisas ficaram ainda piores. Bree saiu para ligar para a emergência, e quando voltou havia um bilhete que ela não tinha visto antes, ao lado de sua irmã. Quando os paramédicos chegaram, Stacy lhes deu o bilhete, enquanto transportavam Ashley para o hospital de ambulância. Alguns testes realizados comprovaram que ela havia recebido uma dose altamente fatal de analgésicos, e se ela não tivesse sido encontrada a tempo, teria perdido a vida. Aquele bilhete que estava do lado de Ashley, quando ela estava na cama, era uma nota de suicídio, com 750 palavras datilografadas, onde a Ashley confessava ser a responsável pelos crimes contra o Michael e o David. O bilhete é muito ruim de ler, mas aqui vai um trecho do que estava escrito. Mamãe, quando você ler a carta, lembre-se que eu te amo e tudo o que eu fiz é porque eu te amo. Sinto muito por tudo isso acontecendo com você, mas agora todo mundo vai saber o que realmente aconteceu e eles sabem que não foi você, fui eu. Ninguém deveria saber sobre o papai. Eu te disse que quando o papai morreu, foi tudo culpa minha. E foi. Então ficamos felizes por um tempo, apenas nós 3. E então você se casou com David, e ele foi malvado com você. Ele era malvado com todos nós, mais malvado que o papai, e eu sabia que você o amava como amava o papai, e você ia deixar ele te tratar como ele fez, e você não iria embora. Não era justo, mamãe. Ele não amava você, ou eu, ou Bree. Nunca pensei que alguém sentiria falta de Dave, não. Mas você o amava. Foi mais difícil do que com Ed, porque você estava sempre em casa com ele. Mas eu fiz isso. Eu me certifiquei de que ele nunca mais te machucaria. Naquela sexta-feira, quando David chegou em casa para que você pudesse ir ao correio, foi quando eu fiz pela primeira vez. Foi fácil. Quando os policiais vieram à minha escola hoje, eu pensei que eles tinham descoberto e eu iria para a cadeia, mas eles não me levaram. Mamãe, eu não posso viver assim e ver o que eles estão fazendo com você.
Não mais, mas eu não posso ir para a cadeia para o resto da minha vida. Eu não posso te fazer passar por isso. Eu fiz a única coisa que pude para ajudá-la, mamãe. Eu sei que você me odeia por fazer o que fiz, mas mamãe, lembre-se que eu te amo mais do que tudo e fiz isso por você e por nós. Quando Ashley acordou de seu estado de coma, os investigadores lhe perguntaram várias coisas e ela disse o seguinte: na verdade, acordei no hospital e não fazia ideia de que dia era, não fazia ideia de onde estava. Um dos detetives estava me fazendo perguntas como: o que havia naquele bilhete que você escreveu? Eu fiquei tipo: que carta? De que pílulas você está falando? Tudo o que me lembro é de tomar um drink com minha mãe. Isso é tudo o que eu sabia. Ali ficou claro que a Ashley não havia tentado tirar a própria vida. Na verdade, Stacy havia envenenado a filha para incriminá-la por seus crimes. Com isso, naquele mesmo dia, a Stacy foi presa por tentativa de homicídio contra Ashley e por ter tirado a vida de David Castor. Ela foi indiciada em uma acusação de assassinato em segundo grau, tentativa de assassinato em segundo grau e uma conspiração para apresentar um testamento forjado. Ela negou ter qualquer envolvimento na morte do marido ou no envenenamento da filha, mas felizmente a promotoria tinha muitas provas concretas para apoiar sua teoria. Stacy foi julgada em janeiro de 2009. Uma das provas apresentadas foi a carta encontrada ao lado de Ashley. A promotoria alegou que Stacy havia escrito e incriminado sua filha. Eles também falaram sobre o frasco de anticongelante encontrado no quarto de David Castor, que tinha as impressões digitais de Stacy, e o peru com vestígios de anticongelante que encontraram na lata do lixo da casa. Enquanto todo mundo acreditava que Stacy era responsável pelo crime, a mãe dela, a avó de Ashley, acreditava que na verdade sua filha era inocente e a culpada era a sua neta. A equipe de defesa também insistia que Ashley tinha vários problemas mentais e que ela tinha sim tirado a vida de seu pai e seu padrasto. Mas no fim, após 4 dias de deliberação, Stacy foi condenada por assassinato em segundo grau e tentativa de assassinato de sua filha, além de falsificação do testamento de David Castor. Ela foi condenada a 51 anos de prisão e não cumpriu sua sentença, pois faleceu de ataque cardíaco aos 48 anos de idade. Após a condenação de sua mãe, nem Ashley nem Bree falaram mais com ela. E a Stacy continuou até o último dia de sua vida alegando que Ashley era a responsável pelo crime. A Stacy foi enterrada no mesmo túmulo onde enterrou seu primeiro marido, o Michael Wallace. Ela seria enterrada junto com David Castor, mas o filho dele conseguiu transferi-lo para as terras de sua família no cemitério. Após a condenação de Stacy, também surgiu um rumor de que ela teria tirado a vida do próprio pai, pois ele faleceu por causa de uma doença pulmonar. Porém, ele estava no hospital melhorando e após uma visita da Stacy, ele faleceu, deixando todos os seus bens para ela. Isso nunca foi provado, mas é bastante suspeito. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como analisar os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!